Eu sou Marco Antônio, sou síndico morador do condomínio Plaza do Soleil há 4 anos. Também sou síndico no condomínio Atlantique, que é um condomínio novo. O pessoal da Elme entrou em contato direto comigo. A gente é Elme e tal, olha isso que a gente faz. Eu sei que foi 1 hora de conversa, falei, só manda e o contrato a gente assinar e vamos em frente. Por que você decidiu contratar a Elme? Eu fiz isso porque eu sentia que eu tinha um dever para o condomínio. Então eu tenho esse sentimento de responsabilidade de zelar pelo bem que não chega a ser público, mas é um bem comum, né? De todos os condomínios. Eu gerencio como se fosse uma empresa, como se fosse a minha própria empresa. Tá? Então tem um fluxo de caixa e tem investimentos que eu preciso fazer. Então, quando eu tenho um plano de manutenção, principalmente preventiva, bem projetado, mas mais importante do que projetar é executar, e a Elme faz isso, né? Ela vai no zelador, tem que fazer manutenção preventiva das bombas de prumada hoje, tem que ir lá olhar se a caixa d'água está limpa, etc. Então, é uma segurança de ter uma previsibilidade que eu não vou ter um problemão lá no futuro. Então, por exemplo, eu vou programar ano que vem de aquecer a piscina do condomínio. Então, eu vou provisionar isso no fluxo de caixa do condomínio. Só que se chegar lá na frente, sei lá, as bombas de prumada deram problema e queimou tudo. Lá se foi minha caixa, né? A minha maior preocupação sempre foi estar performando do jeito que o condomínio deve performar, né? Eu busquei pegar, por exemplo, a manutenção preventiva que eu tinha de alguns itens que eu sei que o zelador poderia fazer. Tirei essa despesa, a gente encerrou o contrato com as empresas para poder englobar a despesa, aliás, o investimento de contratar a Elme para estar não fazendo a manutenção, mas pegando todos os outros itens que deveriam estar sendo feitos, inclusive aquele que eu dispensei o contrato, e passar essa responsabilidade para o zelador do condomínio, que é quem deveria fazer mesmo. A Elme gera economia ao condomínio? Mais ou menos a proporção, acho que é quase chegando no 3 para 1. Cada R$1 de investimento na contratação da Elme, eu tenho uns R$3 de retorno. Sem a engenharia da Elme, o plano preventivo funciona? Se não tiver o pessoal humano que sabe como pilotar a máquina e dar as direções, não funciona. Não tem como. Quando eu tenho as pessoas que têm o know-how de como deve funcionar um condomínio e tudo aquilo que ele precisa operacionalizar para poder funcionar de maneira adequada e passa tudo isso de maneira automática para o zelador, por exemplo, ou para o pessoal que está fazendo a manutenção, colocar isso em dados é uma coisa, é um diferencial, né? Porque é aquela história da teoria e da prática, não adianta. Eu tenho lá a norma, a BNT e tal, é um saco ficar lendo aquilo, mas alguém tem que ler, né? E quando tu pega tudo aquilo, pega aquele caminhão de informação, traduz numa sequência de operações, que o zelador vai ali, pô, tô tirando uma foto aqui, isso aqui, essa placa aqui de emergência deveria ter uma placa de emergência aqui, ou tá queimada, etc. Ele tá aplicando, na verdade, toda aquela norma que tá aqui atrás, num mundo intangível para a maioria das pessoas, num procedimento simples, né? Então, eu acho que essa tradução da teoria para operacionalizar isso em campo, no condomínio, é um ponto fundamental. Você já consultou a Elme para tirar dúvidas relacionadas à engenharia? Já teve 2 situações que a gente já fez consulta na Elme para questões construtivas, por exemplo, aqui na Atlantique é um condomínio novo. E tem alguma outra situação pontual onde a gente chegou a ficar em dúvida se aquilo deveria ser assim. Uma coisa simples, por exemplo, o parquinho das crianças estava sem a placa de identificação dos brinquedos. Qual é a idade permitida, qual é a classificação na faixa etária, né, que a norma exige. Então era uma coisa que eu não sabia, mas a Elme forneceu a norma para a gente poder exigir a construtora fazer a etiquetação, né? Depois já teve um ponto também em questão de pisos da garagem. A gente estava tendo um problema com
uma garagem que estava escorregando e tal, e qual é a norma que se usa, etc. Então a gente já teve esse suporte também. Como o histórico gerado na Elem auxilia você e o condomínio? Muito difícil ter um histórico de tanta coisa, desde o começo do condomínio até o fim. Então eu ter esse histórico é uma segurança de que quando eu for exigir, por exemplo, a garantia do condomínio, não, está aqui, não preciso chamar a engenheiro para fazer laudo, etc, está aqui. Os fatos, né, se comprovam, né? E como proprietário, quais são os benefícios de ter Elem no condomínio? Acho que são 2 pontos. O primeiro é o ponto mais prático da coisa. É a garantia que teu patrimônio está bem cuidado e valorizado, e valorizando, né? Porque a gente sabe que um condomínio, por exemplo, hoje que tem uma taxa alta de condomínio, que muitas vezes é por conta da manutenção corretiva e não preventiva, isso acaba onerando o investidor, por exemplo, tem um aluguel, alguma coisa assim no condomínio e o aluguel não rende porque a taxa do condomínio é muito alta, né? E tem o segundo ponto, que é a tranquilidade. Eu sempre fui um morador que eu passava pelo jardim e vi o jardim negligenciado. Começou do interior, eu ficava maluco. Eu falava, nossa, isso aqui era para estar bonito, florindo e tal, etc. Então são, às vezes, coisas pequenas, mas também tem as coisas grandes. Por exemplo, no Plaza do Soleil a gente teve um problema sério com uma bomba de esgoto, né? Eu acho que tem esses 2 lados. Tem o lado mais racional, que é o retorno financeiro, né? E o lado mais emocional, que é eu não me desgastar por ver o meu patrimônio desgastado. E para finalizar, como você definiria a Elem? Eu logo de cara vi que era uma coisa que a gente precisava, era aquilo ali mesmo que eu sentia falta, né? E foi engraçado porque quando eu comecei a indicar para outros conhecidos que são em condomínios tão grandes quanto o Atlantique ou o Plaza do Soleil, eu tinha dificuldade de dizer o que a Elem fazia, porque mas ele faz a manutenção? Não, ele não faz a manutenção. Então a definição que eu cheguei na minha cabeça e que eu comento com os outros é que a Elem, ela é uma mãe para o condomínio. Sabe aquela mãe que vai chegar assim, no final do dia, tomou banho, escovou os dentes, passou fio dental, se tu não passar fio dental depois, tu vai ter cárie. Então se tu não consertar aquela trinca ali, vai aumentar. Eu via o nome Elem e eu falava, Elem, mas o que? Isso aí deve ser alguma palavra em algum idioma que eu não sei. Eu botei no Google Translate e apareceu que era húngaro para vida. E no fim do dia parece que é isso.